continua a polêmica sobre a decisão do STF que reduz o número de cadeiras na Câmara de Ribeirão. Qual seria a opinião dos vereadores? E a população concorda ou não com a redução dos parlamentares? O assunto por aqui continua sendo o número de cadeiras na Câmara. O tema ganha força depois que o Superior Tribunal Federal considerou no último dia 8 constitucional uma lei de 2014 que determinava o número de 22 vagas. Com isso, é certo que em Ribeirão não serão mais 27, e sim 22 parlamentares. Só falta saber quando a medida entrará em vigor. Pela decisão da Suprema Corte, a alteração passaria a valer para a próxima legislatura. Mas este advogado entende que a mudança já deveria ser aplicada agora. Não há insegurança jurídica em reduzir imediatamente. Ao contrário, a sociedade vai ganhar com isso. Reduzindo esse número de vereadores de 27 para 22, automaticamente reduzirá as despesas. Se a alteração for aplicada agora, seria necessário um novo cálculo do quociente eleitoral para saber quais são os 5 vereadores que deixariam a função. Enquanto não existe uma definição sobre o caso, a tendência é que essa polêmica permaneça. O que resta saber é se quem estiver sentado aqui nessa cadeira vai deixar os próprios interesses de lado e ouvir quem estiver de fora. Vale lembrar que os vereadores são representantes do povo. Tem que fazer valer a vontade do povo, das pessoas, né? Então, as pessoas se organizando e fazendo valer, ouvindo os lados, analisando as possibilidades, fazer valer sua vontade com certeza. Isso é fundamental numa democracia. O Jornal da Clube já mostrou anteriormente que entidades de classe defendiam um limite de 20 vereadores. Para entender um pouco mais toda essa história, em 2012 a Câmara reduziu o número de cadeiras, fixando em 22 vagas. Na época, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou essa mudança inconstitucional e determinou a volta dos 27 parlamentares. Agora a decisão do STF vira o jogo novamente. Acontece que essa decisão não pode mais ser revogada. E se a Câmara quiser outra vez o retorno dos 27, vai ter que criar uma nova lei. Se a Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto entender diferente e até o ano que vem, ou até o final dessa legislatura, decidir diferentemente, então que fique claro para a sociedade quem que está tomando essa decisão e quais os vereadores que são favoráveis ou contra. Nas ruas já tem gente com opinião formada. O que você prefere? A redução. Por que você acha isso? É muito para não fazer nada, né? É muita coisa, né? Acho que não tem precisão de ter os 27 vereadores. Acho que tem que rever isso aí, porque tem coisa errada aí. Acho que é gente demais para pouco cargo. Rafael Aguiar, para o Jornal da Clube. Vamos acompanhar agora a posição de cada vereador. São contra a redução para 22 cadeiras os vereadores João Batista, André Trindade, Jorge Parada, Nelson Stefanelli e Dadinho. São favoráveis Bertinho Scandiuzzi, Eliseu Rocha, Fabiano Guimarães, Gláucia Berenice, Igor Oliveira, Isaac Antunes, Jean Coraúci, Lincoln Fernandes, Luciano Mega, Marcos Papa, Marmita, Maurício Gasparini, Maurício Vila Branches, Orlando Pessotti, Otoniel Lima, Paulo Modas e Rodrigo Simões. Não se posicionaram Boni, Maraca, Marinho Sampaio, Paulinho Pereira Bonfim e Renato Zucoloto. O vereador Valdir Vilela está afastado. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Pussi, vamos esperar para ver como vai ficar essa situação. Enquanto isso, eu converso agora com o advogado Wilson Rogério Estevão. Doutora, a Câmara tem autonomia constitucional para modificar o número de cadeiras dentro do limite de 27 vereadores. Mas a população pode ser soberana nessa decisão? Boa tarde. Boa tarde, Pussi. Boa tarde, Gi. Sim, a população é soberana, tanto que esse poder é dado pela Constituição da República, quando diz que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Então, caso a população entenda que 22 vereadores não é o número adequado ou 27 não é o número adequado, ela deve entrar em contato com o seu vereador e pedir para que seja apresentada uma proposta de emenda à lei orgânica do município. E aí sim, a vontade popular pressionando os vereadores na hora da votação é que é a soberana.
Qualquer economia que a redução de cadeiras possa gerar só é contabilizada no final de cada ano, quando a Câmara devolver o restante à Prefeitura. Como seria isso? Exato. Na realidade, quando se diminui o número de vereadores, não significa que vai se diminuir a despesa. A Câmara ela tem de 5% a 6% do orçamento municipal que é destinado a ela, independente do número de vereadores. Então, se tem R$1 milhão, ela vai ter os 6% em cima de R$1 milhão. Quando você tem 22 vereadores, o que acontece? Eles podem gastar mais. Quando você tem 27, evidentemente, esse mesmo valor vai ter que ser dividido por 27. Então, eles vão ter que gastar menos, né? E realmente só é contabilizado no último dia do ano que toda a sobra de caixa que existe dentro do Poder Legislativo tem que ser devolvido para a Prefeitura. Então, não significa que 22 vereadores necessariamente vão gastar menos do que se a Câmara tivesse 27. Às vezes, eles usam até essa sobra de dinheiro de forma mal organizada, como nós vimos recentemente com uma obra de um anexo que é totalmente desprovido de qualquer tipo de utilidade. Aí é outro problema, né, doutor? Essa decisão do STF trouxe um clima eleitoral antecipado para a Câmara? Sim, porque a partir do momento que o STF decidiu que, por enquanto, estão 22 vereadores, se não houver nenhuma modificação na lei orgânica municipal, você cria ali já uma política antecipada, porque o vereador que ali está hoje presente, dentre os 27, terá que mostrar serviço, terá que trabalhar realmente em prol da população, terá que fazer o seu serviço fiscalizatório de forma direita para tentar se reeleger na próxima legislatura. Para conquistar o cidadão até 2020. Tentar conquistar. Está cada dia mais difícil, o cidadão está mais exigente e de forma correta, acompanhando o seu vereador, acompanhando nas redes sociais e vendo aquele que realmente trabalha para o prol da população, em prol da cidade e aquele que está ali só para ocupar espaço. Isso é muito importante, é o cidadão ver que não depende de número, não depende de quantidade, sim de qualidade do seu representante. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Pucci. Ok, obrigado.